Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? E hoje é um dia muito especial. Hoje é dia do psicólogo, né? Dia 27 de agosto. E acordei, assim, muito reflexiva sobre essa trajetória. E acho que a coisa, né, que eu mais queria falar é que eu me formei, né, em 2017, né, no final de 2017, e aí pego meu diploma em 2018, né? Então tem aí 7 anos, né, de trajetória, né, atuando. E uma das coisas que eu mais me conectei e que era o que eu queria trazer para vocês hoje é que o medo nunca passou. E o quanto que é importante a gente entender esse lugar, né, do estar pronto ou não para determinadas situações assim na nossa vida, né, na nossa carreira acadêmica, na nossa carreira profissional, diante dessa nossa trajetória, né, porque essa noção, né, de se sentir pronto para dar esses passos, acaba sendo também ali uma crença limitante, acaba sendo ali também um obstáculo, algo que vai nos paralisando. E muita coisa aconteceu, né, nesse meio tempo. Muitos sonhos foram realizados, muitas coisas foram surgindo e que eu não nem imaginava, assim, sabe, que eu fosse alcançar, o que fosse acontecer em pouco tempo, porque tinham coisas que eu imaginava para 10, 20 anos de formada e que aconteceram antes disso, e sou muito grata por isso, mas também do quanto que esses processos foram decisões também, né? Porque dar esses passos e ir de encontro a esses momentos foi assustador, né? Envolveu muito frio na barriga, envolveu muitas indecisões, muitas dúvidas, muitas noites assim altamente aterrorizada. E eu dou supervisão também, né, para outros profissionais. E uma das coisas que eu falo muito com eles é do quanto a minha primeira aula foi um dos maiores enfrentamentos que eu fiz, assim, né? Eu dei aula, minha primeira aula foi uma aula de terapia do esquema, e agradeço muito a Lívia por ter aberto essa porta para mim, agradeço muito ao pessoal do CAESM por ter me convidado, acreditado no meu trabalho, e desde então a gente tem aí essa parceria, mas foi assustador. Eu tive dor de barriga, eu tive uma crise de ansiedade, tive muitas crises de choro antes e depois, não tive durante, mas o antes e o depois foi muito complicado. E por que que eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque muitas vezes, quando a gente se depara com pessoas nessas posições, né, de um professor, um profissional ali que a gente admira, alguém que está, né, nesse lugar de destaque, a gente parece, né, que a gente não consegue contemplar a humanidade daquela pessoa também. Aquela pessoa pode estar nervosa, pode estar com a mão suando, pode estar com o coração batendo mais rápido, pode ter feito todos esses enfrentamentos e a gente esquece que isso faz parte da nossa humanidade. E aí, quando somos nós nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar de exposição, nesses aspectos, né? E aí a gente experimenta um desconforto, seja ele físico, um desconforto emocional, a gente começa a colocar, né, como se aquele espaço não fosse para gente, como se nós fôssemos uma grande farsa por não merecer ocupar aquele espaço. E acho que o grande ensinamento, assim, que a psicologia me trouxe ao longo, né, desses anos é exatamente o lugar de aprender a me enxergar enquanto humana também. E aqui eu abro, né, um parênteses para autocompaixão, que é algo que frequentemente eu trago aqui nos vídeos para vocês, que eu debato, que eu tento trazer muito para os meus pacientes, para os meus redes de amigo, que é a gente conseguir entender que nós somos humanos e a falha ela faz parte desse processo. E a nossa vulnerabilidade faz parte desse processo estar, né, vivo faz parte também desse desconforto.
de experimentar esses desafios. E é uma jornada que é um caminho muito importante da gente aprender a trilhar, é a gente se tornar esse lugar de autoacolhimento, esse lugar de quem está ali se incentivando, porque às vezes não vai ter. Às vezes as pessoas que estão do teu lado vão achar o teu sonho uma coisa absurda, surreal. Uma das coisas que eu ouvi no início da minha graduação de pessoas muito próximas é que eu estava sonhando demais, que eu estava sendo muito ambiciosa. E eu tive que sustentar essa dúvida, eu tive que sustentar esse desconforto, porque por muitas vezes eu pensei, tipo, caraca, eu tô mesmo assim, viajando. Mas que bom que eu viajei, que bom que eu tive essa ousadia mesmo de, tá, pode ser uma grande viagem, mas é aí o que eu quero e vamos bancar isso para ver até onde vai dar. E foi muito maior do que eu imaginei. E o quanto eu sou muito grata mesmo pelas minhas versões anteriores, por elas terem encarado tudo mesmo morrendo de medo. E eu desejo muito, né, que a minha eu de daqui a uns 5 anos, ela olhe para esse vídeo e ela também sinta orgulho do quanto de medo que ela encarou para poder trilhar os próprios caminhos, sabe? Porque esse medo, talvez ele nunca desapareça, porque medo faz parte da experiência humana, né? A gente está vivo, a gente vai sentir, mas é a gente aprender a acolher esse lugar, é a gente aprender a acolher a nossa humanidade, é a gente aprender que os nossos sonhos, eles merecem a nossa disciplina, eles merecem as nossas constâncias, eles merecem o nosso investimento. E, eventualmente, né, e aqui eu estou falando muito do nicho, né, da psicologia, porque é a minha carreira, mas, eventualmente, você sendo psicólogo ou não, você vai encarar esse espaço, né? Você vai ter que lidar aí com os seus monstrinhos e que você vá, mesmo com medo. Porque a gente tem essa ideia muito distorcida de que coragem é a pessoa que não sente nada, né? Como se ela fosse ali uma verdadeira muralha. Mas a coragem é a gente olhar para o que a gente está sentindo, cuidar daquilo que a gente está sentindo e seguir. E eu desejo muito que o seu sonho encontre a sua coragem, que você aprenda a entender que a sua vulnerabilidade, ela não é um defeito, que a sua humanidade não é um defeito, que você tem o direito de sonhar e a responsabilidade de seguir adiante assim com os teus sonhos, com os teus desejos. E aos meus colegas, né? Porque a gente também tem uma outra ideia de que psicologia é uma profissão muito solitária e eu discordo horrores disso. A clínica, ela tem uma. Primeiro que a gente não está sozinho, porque a gente está ali com o nosso paciente, né? Então já é um processo ali dual, mas a gente está sempre cercado dos autores que escrevem os livros que a gente lê, dos colegas que a gente troca, dos nossos supervisores, dos amigos que a gente faz nos cursos que a gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Então a gente não está sozinho, sabe? A gente vai construindo essas redes e troquem, se informem, porque a gente também precisa quebrar essa ideia, né, de que o nosso colega de profissão é o nosso concorrente ali, sabe? E a gente perde muito quando a gente olha o outro como rival. E tenho grandes, assim, amigos que eu fui fazendo pelo caminho, que a gente teve coragem de quebrar essa ótica e foi se ajudando, e foi trocando, e foi contribuindo um com o outro, seja emprestando um livro, trocando uma ideia, ajudando a estudar, compartilhando uma vaga, abrindo uma porta, e que a gente perceba, né, o quanto essa rede de troca e de compartilhamento
ela é muito importante, assim, para nossa formação, né? Eu não vou ser leviana de agradecer aos meus colegas, porque eu posso acabar esquecendo o nome de alguém e não seria justo. Mas todo mundo que me ajudou a chegar até aqui, tendo feito parte da minha história, da minha trajetória, meu muito obrigada, porque eu cresci muito com cada troca, com cada puxão de orelha, com cada indicação, com cada empurrão. E muito, 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 muito obrigada mesmo por tudo. E feliz dia, né, para você que é psicólogo, para você que é meu colega que está vendo esse vídeo. Muito obrigada também aos meus pacientes por acreditarem no meu trabalho, por estarem ali presentes, porque é um lugar também de muita vulnerabilidade, né, para o paciente, de muita entrega. Uma gratidão imensa às minhas psicólogas, né, que eu tive algumas ao longo desse tempo porque elas me ajudaram muito a construir, a cuidar de quem eu sou, e todas elas com um olhar muito generoso para as minhas vulnerabilidades, com muito carinho. Eu aprendi muito também com elas, né? Não só num lugar de paciente, mas também num lugar de construção também da minha postura com os meus pacientes. Então, assim, acho que hoje é um dia que eu tô sentindo um pouco de nostalgia, né? Porque a gente vai lembrando muito o caminho, a trajetória, mas também um lugar que eu tô sentindo muita gratidão mesmo pelo que já aconteceu e um pouco de ansiedade para poder descobrir, né, as cenas aí dos próximos capítulos, para onde a vida vai correr, as coisas, né, que vão surgindo. E queria, né, compartilhar um pouquinho desse movimento com vocês, né, de não acharem que a gente vai trilhando caminhos, né, sem esse medo. Esse medo vai acompanhando a gente vai cuidando dele, mas vai seguindo, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.